Se o seu casamento não está indo bem e você está pensando em se divorciar, não deixe de assistir esse vídeo. Pessoal, tudo bem? Eu sou Débora Santos, advogada nas áreas civil, trabalhista e previdenciária. Mas antes de qualquer coisa, já deixe seu like, ative o sininho de notificação, se inscreva no nosso canal, deixe seu comentário, compartilhe com seus amigos. O divórcio pode se dar de 3 formas: a extrajudicial, que é no cartório, judicial com consentimento de ambos os cônjuges, que é o divórcio consensual, e judicial sem o consentimento de ambos os cônjuges, que é o divórcio litigioso. O divórcio extrajudicial é aquele realizado no cartório, com o consentimento de ambos os cônjuges, porém, existem alguns requisitos que devemos respeitar. Não pode ter filhos menores ou incapazes, não pode a mulher estar grávida ou saber que está grávida, e ainda a necessidade de um advogado acompanhando. O divórcio consensual é aquele realizado judicialmente, com acordo entre as partes, porém, falta ainda alguns requisitos para ele ser realizado extrajudicialmente, por isso há necessidade de ser realizado no meio judicial, como por exemplo, um filho menor ou incapaz, a mulher estar grávida. Por esses motivos tem a necessidade de ser judicial. Ainda vale destacar aqui que tem a necessidade de ter um advogado acompanhando esse processo. O divórcio litigioso é aquele em que ou uma das partes ou ambas as partes não concordam com o divórcio ou os termos do divórcio. É um processo mais demorado, pois ambas as partes devem apresentar provas sobre a partilha. E ainda, cada uma das partes deve estar representada por um advogado. Porém, nada impede de que no meio da discussão judicial, as partes entrem em acordo, os cônjuges, né? E seja apresentado esse acordo para o juiz para que ele homologue judicialmente. Caso não haja acordo, cabe às partes aguardarem a sentença do juiz. Para o divórcio, são necessários apresentar alguns documentos. Estes documentos são certidão de casamento atualizada, pacto antinupcial se tiver, documentos dos bens a serem partilhados, escrituras ou contratos equivalentes dos imóveis, notas fiscais para bens móveis, recibos ou comprovantes de benfeitorias, documentos dos filhos, se tiver. Convém também elaborar uma lista de despesas das crianças, comprovantes de renda, comprovante de endereço e relação completa e detalhada dos bens comuns. Mas o que mais preocupa as pessoas na hora em que vão se separar é a divisão dos bens. Porém, isso vai depender do regime de bens que foi adotado no casamento. Os regimes são comunhão parcial de bens, comunhão universal de bens, separação total de bens, separação obrigatória de bens e participação final nos aquestos. Por isso, vamos analisar cada um dos regimes de bem para saber qual o seu específico. E não se preocupe, caso você não tenha optado por nenhum regime de bens, geralmente vigorará o regime da comunhão parcial de bens. Na comunhão parcial de bens, os bens adquiridos de forma onerosa durante o matrimônio pertencerá a ambos os casais, ou seja, se acontecer o divórcio, esses bens serão divididos de formas iguais para cada uma das partes. Já os bens adquiridos de forma gratuita, ou seja, herança ou doação, como por exemplo, esses bens pertencerão apenas à parte que recebeu esses bens. Então, esses bens não entram na partilha do casal. Já os bens em que os cônjuges possuíam anterior ao casamento, esses bens pertencerão exclusivamente ao cônjuge possuidor. Na comunhão universal de bens, todos os bens que o casal possui passam a fazer parte do patrimônio comum do casal. Porém, os bens que foram adquiridos de forma gratuita, como herança ou doações, ou ainda que tem uma cláusula de comunicabilidade, esses bens não entram na parte da partilha.
ele será exclusivamente do cônjuge que o possui. Na separação total de bens ou separação obrigatória de bens, os bens pertencem a cada cônjuge que o possui, ou seja, são 2 patrimônios, cada um com o seu bem. Em caso de divórcio é simples, ou seja, cada cônjuge fica com o seu bem e com o bem que pertence ao seu patrimônio. No regime da participação final dos aquestos, cada bem faz parte do patrimônio do cônjuge que o possui. Durante o matrimônio não há patrimônio do casal, mas sim propriedade exclusiva do cônjuge do bem que possui. Ao final do casamento, a partilha dos bens funcionará como a partilha da comunhão parcial de bens. Os bens adquiridos anteriormente ao casamento pertencerão exclusivamente ao cônjuge que a possui. Porém, os bens adquiridos na constância do casamento, estes serão divididos entre o casal. Vale ressaltar ainda que os bens adquiridos de forma gratuita, como doação e herança, eles não entram na partilha do casal, pertencem exclusivamente ao cônjuge que possui esse bem. A guarda dos filhos é outro assunto que causa muita polêmica. Vale ressaltar que a melhor forma é entrar em comum acordo para não causar maiores transtornos para as crianças. A guarda dos filhos podem ficar com ambos os pais, como é o caso da guarda compartilhada. Ou ainda pode ficar com apenas um dos pais, que é o caso da guarda unilateral. Pela lei, sempre que possível, a guarda deve ser compartilhada, porque é a guarda que garante maior interesse aos filhos e ainda faz com que as crianças tenham contato com ambos os pais. Na guarda compartilhada, ambos os pais têm a mesma responsabilidade, direitos e deveres com as crianças, buscando sempre uma boa convivência entre os pais. Porém, se não for possível a guarda compartilhada, a criança pode ficar somente com a mãe ou com o pai, que é o caso da guarda unilateral. Nesse caso, é estabelecido um regime de visitas para que as crianças não percam o vínculo com o genitor que ficou sem a guarda. De qualquer modo, na definição do regime de guardas, sempre é bom pensar no bem-estar dos filhos. Ainda, quando falamos de divórcio, também tem às vezes a necessidade de fixação de pensão alimentícia, que nada mais é um valor para ajudar nas necessidades, às vezes das crianças, dos filhos ou ainda do cônjuge. A pensão alimentícia devida aos filhos, ela vai até que eles completem 18 anos ou até que completem 24 anos, caso tenha necessidade, como por exemplo, crianças ou adolescentes que vão fazer cursos profissionalizantes, pré-vestibular ou cursos universitários mesmo. Pode acontecer também que um cônjuge tenha necessidade de pagar pensão alimentícia a outro cônjuge para sua subsistência. Tudo isso é muito comum nos casais em que apenas um cônjuge trabalha e o outro fica em casa, cuidando da casa, cuidando dos filhos. Aí, nesses casos, o cônjuge que não recebia nenhuma atividade remuneratória, ele pode solicitar no divórcio uma pensão do seu ex-cônjuge para que possa manter suas necessidades básicas, como vestuário, alimentação, moradia, etc. Minha orientação é que, em caso de divórcio, o casal sempre tente estabelecer o comum acordo, conseguindo estabelecer ao máximo os termos do divórcio de forma consensual. Dessa forma, o processo não só ficará mais rápido, como menos sofrido para as partes e as crianças. Bom, pessoal, é isso. Espero que tenham gostado e não esqueçam de deixar seu like, compartilhar com seus amigos, deixar seu comentário, ativar o sininho de notificação e se inscrever no canal. E vocês já sabem, se tá na lei, tá aqui.